Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. O Papo de Futuro de hoje vai discutir como a adultização impacta a saúde mental das crianças, trazendo riscos que vão do cyberbullying à depressão, da ansiedade à automutilação. A Câmara aprovou na semana passada um projeto que busca dar mais segurança na internet a crianças e adolescentes. E este tema continua em debate em um grupo de trabalho e também nas comissões da Casa. E por isso, a consultora e jornalista Beth Veloso, titular aqui do Papo de Futuro, nos propõe essa reflexão hoje. Bom dia, Beth, tudo bem? Bom dia, Ana Raquel. Bom dia quem acompanha a gente aqui na Câmara, na TV Câmara e na Rádio Câmara também. Pois é, a gente também está no canal da Câmara no YouTube, Beth está em várias plataformas e é bom que estejamos em várias plataformas para falar de um assunto tão alarmante e tão importante. Pois é, esse assunto está cada vez mais em pauta. Finalmente, né, Ana Raquel, a gente está vendo a priorização da infância, da adolescência, nas redes sociais e como é que isso está mexendo com todas essas novas gerações. Eu começo com um dado alarmante esse programa, justamente porque esses dados muitas vezes estão invisibilizados. A gente simplesmente não sabe o que está acontecendo naquele quarto, com aquela criança, com o celular na mão. E sei então com uma psiquiatra entrando nesse mundo da saúde mental para entender por que a Câmara deu uma resposta tão rápida e tão efetiva e unânime para os cuidados com as crianças, para um alerta gigantesco sobre o uso da internet nessa mais tenra idade. E olha, Ana Raquel, em torno de 14% das crianças e adolescentes hoje têm pelo menos um transtorno psiquiátrico. A gente não está falando de sofrimento, não é isso. A gente está falando, de fato, de um transtorno psiquiátrico, né, na formação neurológica dessas crianças que estão em formação cerebral e como que essas emoções acabam impactando para o resto da vida. Portanto, as nossas crianças estão adoecendo cada vez mais cedo e isso tem, sim, relação com a internet e com o contato contínuo e desenfreado e não acompanhado, não monitorado das redes sociais. E como você destacou, né, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 2628, que a gente chama de ECA Digital. É uma referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E o projeto estabelece regras para proteger crianças da exposição de conteúdos impróprios na internet, especialmente nas redes sociais. E também busca impedir, por outro lado, que essas crianças sejam exploradas, né, por maiores de idade, por familiares, muitas vezes até mesmo por pais, influenciadores, e acabam caindo nas mãos de redes criminosas, como a pedofilia. Então, essa votação foi super comemorada, eu participei, estava no plenário, houve uma foto histórica do presidente Hugo Motta, inclusive com partidos de várias correntes e também com todo o movimento social que participou desse debate, muito emocionante. E o que uniu justamente esquerda, direita, sociedade, academia em torno desse projeto, que agora, a gente não pode esquecer, segue para análise no Senado. Quer dizer, você até conversou com uma psiquiatra, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e de Ensino do Einstein, a Maria Carol Pinheiro, né, Beth, para entender um pouco do que você está falando de um adoecimento mental das crianças e dos adolescentes e muito relacionado, e as pesquisas indicam isso, a esse contato com a internet, com essas redes e muitas vezes caindo nessas redes de criminosos mesmos, de pedofilia. O que você, nessa entrevista com a Maria Carol Pinheiro, do que você traz para a gente dessa entrevista?
Ana Raquel, é super importante quando a gente vai buscar ouvir na fonte o que está acontecendo e qual a raiz do problema. Então, eu conversei, como você colocou, com a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também do Ensino Einstein, Maria Carol Pinheiro. Ela é bastante conhecida na mídia, já uma referência. Além de pesquisar adultização, ela coordena uma disciplina de saúde mental nas escolas realmente de graduação em neurociência aplicada à educação de Santa Casa. Então, ela está dentro das escolas também. E ela alerta realmente por esse aumento vertiginoso, né, desses transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Ela traz uma informação que eu não tinha a menor ideia. Vamos ouvi-la. Infelizmente, e aí temos o vídeo do Felca, que ainda bem explodiu isso, para que a gente possa fazer esse debate nacional sobre esse assunto, a gente sabe que existe uma rede que favorece a pedofilia na internet. Então, que quando as crianças expõem conteúdos muitas vezes inocentes, né, isso pode ser transformado, isso pode ser gerado, ainda pior com a questão da inteligência artificial, que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, mas que é importante a gente colocar, nessa exposição, nessa sexualização das crianças. E isso tem um impacto emocional muito grande. A gente está falando de crianças, adolescentes que não têm ainda um cérebro amadurecido para viver essas situações de estresse. E a gente sabe que situações como essa, muito comumente, deflagra situações traumáticas, situações emocionalmente muito complicadas, uma alteração de autoestima, e aí especialmente das meninas, existe uma diferença nos estudos, além de risco de depressão, de ansiedade, às vezes até de autolesões que a gente tem visto nos nossos adolescentes. A doutora Maria Carol falou do vídeo do Felca, né, Beth, que foi esse influenciador, o influenciador Felca, muita gente conhece, e ele de fato, com esse vídeo denunciando como as redes fazem esse esquema de adultização, monetizam com isso, e inclusive redes de pedofilia mesmo, que ele evidenciou que não eram derrubadas pelas plataformas. Então provocou essa discussão imensa e, claro, isso acelerou o processo de votação do PL 2628, que você mesmo colocou aqui, que está sendo considerado o Estatuto da Criança e do Adolescente no meio digital, né? E por que a gente está falando que a rede favorece a pedofilia, Beth? Pois é, a internet, a rede social, ela favorece a pedofilia porque a gente tem várias maneiras de ter esse impacto tão direto. Por exemplo, fotos de crianças inocentes, crianças em ações, em atividades cotidianas, podem ser manipuladas, né, transformadas, por exemplo, num deep nude. Quer dizer, uma criança pode ser ali, manter o rostinho dela e ser desnudada e ter sexualizada aquela imagem, né? A inteligência artificial também favorece outros tipos de conteúdos falsos, né, que expõem a criança. O que acontece também é muito comum de crianças são filmadas em cenas comuns ou mesmo em festinhas. Isso é exposto entre colegas da escola. Isso gera um constrangimento, um embaraço enorme para aquela criança e um trauma muito grande para o futuro. As plataformas também incentivam o uso de filtros, né, de filtros de imagem, de filtros de beleza, de filtros que mexem na identidade. E isso mexe muito também com a questão da autoestima, especialmente das mulheres, das meninas, que não estão preparadas e acabam se moldando numa imagem completamente fictícia, completamente descaracterizada da beleza, né? Que são padrões estereotipados que não ajudam em nada e são inatingíveis também. Há também questão de transtornos alimentares seríssimos que atingem crianças, né? Imagens de vídeos de crianças que estão simplesmente aprendendo a se maquiar para buscar um namorado. Elas são simplesmente crianças, quer dizer, uma infância perdida, exposta, muito vulnerabilizada, né? E, além disso, plataformas como Discord, que permitem que crianças conversem com adultos, né? Acho que a gente vê com pessoas estranhas e inúmeros, né, adultos que se fazem passar por crianças. Então a gente vê de tudo, Ana Raquel. É impressionante, né? E pedindo fotos, pedindo contatos. Agora, uma outra novidade também, que é muito reportado nos vídeos, que são as IAs, né, generativas, portanto, chats de IA, inteligência artificial,
conversando com meninos ou meninas de 13, de 12, de 11 anos, né, como se fossem pornografia, conversando como se fosse um ator seduzindo essas crianças ou tendo diálogos eróticos. Então, assim, é incontável o número de riscos que a gente realmente não tem acesso, aí sem falar no risco seríssimo de automutilação e indução ao suicídio. Então, as crianças, como disse a doutora Maria Carol, não têm consciência dessa exposição, não têm acesso realmente a esse tipo de informação de como evitar ou como sair de um episódio desse, né, de assédio quando elas estão envolvidas nele. E o que a gente está construindo, o resultado disso em larga escala, porque na internet, gente, é tudo em tão larga escala que só o vídeo do Felca adquiriu 50 milhões de visualizações. Então, a gente não pode falar que isso é um problema individual, um problema pessoal. Isso é um problema de uma sociedade. E a sociedade está adoecendo. Vamos ouvir a pesquisadora, a professora Maria Carol. Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de transtornos psiquiátricos e uma verdadeira pandemia de transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Então, nós temos hoje em dia em torno de 14% das nossas crianças e adolescentes com pelo menos um transtorno psiquiátrico, ou seja, com um transtorno depressivo, com um transtorno de ansiedade, com um transtorno alimentar, com algum quadro psiquiátrico maior. Então, eu não estou falando de sofrimento psíquico, porque esses números são ainda maiores. Eu estou falando que, de fato, se enquadra num quadro psiquiátrico. E isso, do ponto de vista de uma sociedade, é gravíssimo, né? Eu costumo dizer que toda doença psiquiátrica, ela é pediátrica por princípio. O que significa isso? Que o que a gente vive na infância, o nosso neurodesenvolvimento, ele é fundamental na regulação das nossas emoções, na regulação do nosso psiquismo. Então, a infância ela tem que ser protegida porque ela é o momento mais importante para a sociedade que a gente vai construir. Que fala forte, né? Toda doença psiquiátrica é pediátrica por princípio. É um alerta super importante, Beth, e né, que a Maria Carol nos traz. Mas o que a gente faz, então, é desligar o computador. De quem que é essa responsabilidade? Por que a gente tem que falar também de políticas públicas? Exatamente, Ana Raquel. Até o momento, o peso dessa responsabilidade de realmente estar monitorando as crianças e estar acompanhando o que está acontecendo é exclusivamente dos pais. Nós que somos do Desconecta, a gente fala muito isso, né? É uma injustiça isso, quer dizer, os pais não podem ser responsabilizados por uma estrutura, por um sistema, né, global que foi montado com o objetivo de danificar, de causar dano. Porque isso é deliberado, isso é feito por algoritmos a partir de uma tentativa de lucrar, né, com a exploração desses menores, nos dois sentidos, tanto como consumidores de um conteúdo completamente nocivo, né, incitando o consumo desenfreado também, tanto quanto produtores de um conteúdo que é adultizado, como a gente está colocando, e sexualizado. Você falou do movimento Desconecta. Explica aí para quem está acompanhando a gente, Beth, muito rapidamente, o que é o movimento Desconecta, que você até se coloca como parte dele. Exatamente. O movimento, ele foi criado no ano passado e ele tentou reunir os pais para que assinem um pacto e retirem os celulares dos seus filhos até os 14 anos de idade, as redes sociais até os 16 anos de idade. Inclusive, a lei em outros países, como a Austrália, proibindo crianças de terem celular até os 16 anos de idade. E esse movimento está crescendo muito no Brasil e foi também um dos protagonistas na votação, na articulação da aprovação do PL 2628. E justamente a gente fala que não é nada justo que um pai, uma mãe, que já estão numa situação de vulnerabilidade, que tem que sair para trabalhar, que precisa do celular para ter um contato com uma criança que fica sozinha em casa, a gente tem uma desigualdade social muito grande no Brasil, precisa dar conta sozinha de tirar as crianças da internet. Isso não é possível num país com as características do Brasil, acho que nem no mundo todo. Portanto, a gente acredita que nós não somos responsáveis pela monetização de um conteúdo que circula, conteúdo criminoso que circula livremente na internet, porque faz parte do modelo de negócios das Big Techs. E por isso a regulamentação é tão importante, né? A gente vê aí uma doença pediátrica, como você falou, uma doença mental, a saúde mental das crianças comprometidas. E a gente tem que realmente combater o problema
pela raiz. O que eu quero dizer com isso? Que a internet, especialmente as redes sociais, não são territórios neutros, né? São territórios que estão contaminados hoje e não são nada seguros para as crianças. É o que enfatiza a doutora Maria Carol. Vamos ouvi-la. Eu tenho muito medo dessa ideia da gente só trazer aos pais essa responsabilidade. Porque, sem dúvida, tem, né? Os pais têm que zelar aí pelos filhos, protegê-los, mas a gente tem que entender que são várias camadas. E que aí tem o papel da escola também, na conscientização, no letramento. A gente já tem aí 6 meses da proibição do celular na escola e já vendo benefícios dessa lei, e a gente precisa entender que a escola tem um papel fundamental também na conscientização e na educação desse uso digital, né? Porque também não dá para a gente achar que essas crianças não vão ter acesso nenhum à internet, mas a gente precisa fazer esse acesso protegido e esse acesso com letramento. E a gente pensar nas plataformas que precisam ser regulamentadas, que precisam ter esse papel também, porque a gente sabe que elas podem, e a gente não pode esquecer dessa importância e da questão de políticas públicas. Beth, então, há dicas, né? O que pode ser feito? O que você, como uma pessoa que estuda a área, ouvindo todos esses especialistas e mesmo dentro do movimento Desconecta, o que é possível ser feito? Que atuação conjunta é possível ser feita? Ana Raquel, o projeto aprovado, ele só vai entrar em vigor daqui a 1 ano. Então, a gente vai ter que passar pelo Senado, a sanção do presidente, depois mais 1 ano. É claro, se o Senado realmente aprovar o texto da Câmara, e aí tem todo um desenvolvimento. Até lá, pais, escolas e sociedade, a gente vai precisar atuar em conjunto, naturalmente, né? Eu queria deixar aqui algumas dicas rápidas da doutora Maria Carol, porque isso é uma batalha que já está em campo. Por exemplo, se você se interessar mais pelo seu filho, né? Vocês que são pais. Então, a gente fica achando que o filho fica aborrecido com a interferência do pai. Não é verdade, né? A gente precisa olhar mais para o filho, saber do que ele gosta, que séries ele assiste, seus medos, desejos. Existe um mito de que existe a privacidade da criança que você não pode romper. Isso não é verdade. Você precisa se aproximar pelo seu filho, e ele gosta muito quando você se interessa pelo que ele faz e tenta fazer coisas em conjunto. Observar mudanças também de comportamento, isso é muito evidente e acontece com muita frequência. O isolamento, a irritabilidade, a insônia, uma criança cada vez mais silenciosa, é um sinal de alerta. Monitore o uso da internet, isso é o mais importante. Pegue o celular do seu filho, use as ferramentas de controle parental já disponíveis hoje. Você pode, inclusive, quando chegar o momento que você 3 horas de uso no máximo por dia, ou 2 horas, depende da idade da criança, você já bloqueia o uso do celular. Não deixe de controlar o celular do seu filho. E a mensagem final que a gente quer deixar aqui no Papo de Futuro hoje foi um programa denso, pesado, necessário, muito triste, na minha opinião, mas muito importante. A gente está somando esse coro para estar falando, que todo mundo fale desse assunto e realmente coloque ele no topo da nossa agenda. Não é inteligente a sociedade em geral negligenciar as crianças, né? É muito importante, gente, é urgente que a gente olhe para a infância, porque adultos adoecidos custam muito caro para serem consertados. Beth, e aí vou até colocar aqui para a gente poder encerrar esse papo de futuro, que durante a nossa transmissão do YouTube o chat fica aberto e alguns internautas comentando o tema de hoje da adultização, o Carvalho falando da questão das redes, se elas são, né, que redes são coniventes e permitem que isso ocorra e que, né, o uso dos algoritmos, também o José Pereira pedindo aí uma manifestação dos próprios políticos em relação a esse tema, o Paulo Andion também falando em relação à sociedade completamente transtornada, o que pode ser feito, né? Então, há aqui até uma mobilização também em relação a esse tema para quem acompanha a gente ao vivo, mas também quem acompanha depois em podcast, pode ver como é que está essa discussão. Por hora, Beth Veloso, muito obrigada por mais um Papo de Futuro. Lembro sempre que o Papo de Futuro você pode contribuir com sugestões e perguntas. O WhatsApp da Rádio Câmara é o 61 999 78 9080. 9080 e o e-mail do Papo de Futuro é papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, muito obrigada e até o próximo episódio do Papo de Futuro. Até o próximo programa.